Boa noite, caríssimos irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vou ler para vocês a mensagem 96 do livro Diário com Jesus, de Rosa Martins, e a 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos começar com a oração, a invocação do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vou começar primeiro pela mensagem, fazer logo o comentário sobre a mensagem de Jesus. Vamos à nossa mensagem 96, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sei que ainda te esforças para buscar a santidade. Sabes que a porta estreita exige teus esforços redobrados em vigilância e oração, mas conheço o propósito de cada um em seus corações. O que está oculto para mim transparece a todo tempo. Sendo eu um Deus vivo e onisciente, posso enxergar e compreender todas as coisas, por mais ocultas que sejam. Filha, não te escondas de mim, porque te acho a todo instante. Transbordo de cuidados aos meus filhos e zelo por todos vós. A todo momento pulso um amor infinito para a humanidade. O que vem de mim é doação infinita de um Pai e Filho misericordiosos, que mesmo doou seu Espírito Santo aqui na terra, para orientar-vos por mim pelo caminho correto e santificado. Procedeis de forma dúbia algumas vezes, com o meu Espírito Santo invocado por vós, podeis conseguir dons extraordinários e possíveis de maiores conhecimentos em meus mistérios, de acordo com vossas disposições, para encontrardes as maiores e melhores respostas às vossas dúvidas. Entendeis minhas palavras através da verdade. Minha verdade é imutável. Não existem várias verdades, porque Deus é uno, santo e trino. Ficai em paz, vossa Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus caros irmãos, nosso Senhor fala em que buscar a santidade exige de nós um esforço maior. Ele nos quer nessa porta estreita, porque no céu as portas não são largas, né? No céu a gente chega lá com a nossa cruz, com os nossos sacrifícios. O que ele nos pede é um esforço redobrado em nossa vigilância e oração, porque a vigilância representa também você estar atento quando você está cometendo alguma injustiça, algum erro, né, que pode levar você ao pecado, e você está em constante, né, alerta para que você não caia nas tentações do mundo. E a oração vai te fortalecer nesse momento de busca pela santidade. Nosso Senhor diz que Ele conhece o propósito de cada um de nós em nossos corações. Não há nada oculto que Ele não possa descobrir e ver das nossas intenções. Então Ele pede que nós recorramos a Ele pela onisciência que Ele tem de tudo que acontece em nós mesmos. Ele vai nos ajudar a gente a aparar as nossas arestas, dos nossos defeitos,
das nossas dificuldades e fraquezas e nos levar a esse caminho de santidade que tanto Ele nos pede, não é? Então, a pulsação do Sagrado Coração de Jesus é constante por nós, pela humanidade. A doação dele é infinita, por isso ele é o nosso Deus misericordioso. É o Pai agindo no Filho, o Filho no Pai, numa misericórdia, infinita, que vem também pela doação do Espírito Santo, que é o Espírito santificador da humanidade. Então é aquele Espírito que vem nos orientar, que vem nos levar para o caminho correto para se chegar à santidade. Muitas pessoas acham que ser santo é uma coisa que é impossível de acontecer. Não, Deus destinou todos nós a buscarmos este caminho de santidade. Para isso a gente tem que ter a luta do espírito contra a carne, contra os prazeres mundanos, não é isso? Por isso ele nos dá os dons extraordinários do Espírito Santo, porque tantas vezes a gente fica em dúvida qual o caminho a seguir. Ele até falou aqui, procedeis de forma dúbia algumas vezes. Então, às vezes, nós ficamos em dúvida em certas situações e nós sabemos qual caminho tomar. Então, se a gente recorrer a esse dom do discernimento do Espírito Santo, a gente pode saber qual é o melhor caminho a tomar para a gente se chegar mais ao nosso Deus e conhecer melhor os seus mistérios, né? Ele vai nos buscar e nos orientar através de seu Espírito Santo em suas verdades, que são imutáveis, né? Existem as verdades humanas que são duvidosas, mas a verdade de Deus é imutável e não há nenhuma dúvida quando nós chegamos à compreensão de tudo o que deseja Deus de nós, da vontade divina, porque Ele é justo, correto e perfeito. Agora nós vamos aqui à leitura 1 Tessalonicenses capítulo 4, exortação à pureza, à caridade e ao trabalho. No mais, irmãos, aprendestes de nós a maneira como deveis proceder para agradar a Deus, e já o fazeis. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Pois conheceis que preceitos vos demos da parte do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. E que ninguém nesta matéria oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vô-lo temos dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por conseguinte, desprezar estes preceitos é desprezar não a um homem, mas a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui se confirma a vontade de Deus para com a nossa busca da santidade, né? Se a gente está carregando já a nossa cruz pelos nossos sacrifícios diários, nós estamos no caminho que Deus propôs a nós, né? Então sigamos a divina vontade, né, do nosso Senhor Jesus, porque nós temos o conhecimento de toda a verdade ensinada por Ele, e Ele quer o nosso progresso cada vez mais. É uma caminhada dia a dia e degrau por degrau, até a gente poder atingir, né, a 7ª morada. Por que não? Né? É uma comunhão total com Deus.
e não temos que usar o nosso corpo de forma impura. Devemos buscar todos os atos possíveis que nos faz purificarmos para a santificação do nosso corpo e da nossa alma. Devemos usar de forma honesta tudo aquilo que Deus nos deu, os nossos dons, né, encaminhando para a justiça e vontade de Deus. Se a gente usa tudo pelas nossas paixões desregradas, estamos saindo desse caminho de santidade e estamos deixando de viver na graça de Deus. Então a gente não pode viver como os pagãos vivem, porque eles não conhecem a Deus e não conhecem as leis de nosso Senhor Jesus, tudo o que Ele nos ensinou. Então também conosco não devemos levar para essa vida de impureza os nossos irmãos, porque Deus diz aqui que Ele faz a justiça sobre todas essas injustiças que muitas vezes nós, levamos adiante, e isto não agrada a Deus, e Ele fará a justiça dele. Então Deus deixa bem claro aqui que Ele nos fez e nos chama para nós nos livrarmos das impurezas e para nós irmos ao caminho da santidade que Ele nos mostra. Então não devemos jamais desprezar esse preceito de Deus, que é buscarmos a nossa santidade através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito santificador, é o que nos dá os dons que necessitamos para chegar a essa caminhada com Deus, sendo fiéis a Deus em toda a nossa vida. Então aqui termina o vídeo, caríssimos irmãos. Espero que vocês continuem firmes também na caminhada de vocês e que Jesus vos fortaleça, nessa persistência em buscar a luz, em buscar mais aprendizado e humildemente cada vez mais se aproximando de Jesus, que Ele é a nossa força para que a gente encontre esse caminho na santidade. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com o amor de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria. Obrigada. Boa noite.